E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrelas Conduz. Uma boa tarde nesta segunda-feira, dia 1º de julho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é um dia importante, né? 130 anos do glorioso. Botafogo está fazendo aniversário. Parabéns ao nosso Botafogo, ao nosso glorioso. E o que mais me deixa feliz, eu acho que o maior presente, né, que a gente pode ganhar do Botafogo claro, quem está fazendo aniversário é o clube, mas quem ganha os presentes somos nós, torcedores, que estamos sempre ali ao lado do clube. É ver o caminho que esse clube está trilhando, tudo que está acontecendo com o Botafogo desde o ano passado, mesmo com aquilo tudo que aconteceu, o Botafogo voltando a brigar por títulos, o Botafogo sempre na parte de cima da tabela, sendo protagonista, trazendo bons jogadores. Então parabéns realmente ao Botafogo, parabéns ao glorioso, parabéns ao nosso clube, 130 anos. E temos ali um dia hoje diferente, um dia movimentado. Começaram os anúncios. O Alan foi anunciado, quero conversar sobre isso. No momento que eu estou gravando esse vídeo, somente o Alan foi anunciado, tá? Se tivermos aí outros anúncios, a gente conversa aqui amanhã no vídeo de 6 horas da manhã. Amanhã, 6 horas da manhã, a gente traz todas as atualizações, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, só o Alan foi anunciado. Aí eu quero entrar em temas aqui polêmicos para a gente debater. Eu quero conversar com vocês sobre Segovinha, Carlos Alberto e Sauer. Informações que surgiram de que o Segovinha e o Carlos Alberto talvez fiquem no Botafogo e o Sauer não. A gente vai debater isso. E para fechar, eu acho que o tema mais polêmico desse vídeo de agora, a renovação contratual do Tietê. Vou dar a minha opinião. Ela vai ser polêmica, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O Botafogo tem que ou não renovar o contrato do Tietê, que acaba no final do ano. O Tietê, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube para no final do ano sair de graça. A gente vai debater sobre isso. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, que é muito importante. Ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Já abro conversando com vocês, como eu disse, né? Um dia diferente, um dia movimentado no Botafogo, aniversário do nosso clube, 130 anos, 130 anos de Botafogo, e começaram ali os anúncios. O Alan, ele foi anunciado, volante de 33 anos de idade, tá vindo aí dos Emirados Árabes, contrato com o Botafogo até 2026, aquela polêmica, né? Não, o Alan vai pro Vasco, o Alan não quer jogar no Botafogo. A gente viu o que aconteceu. Como vocês podem ver, ó, o anúncio da chegada do Alan veio com muitas fotos, não foi só uma foto não, foram várias fotos da infância do volante, escolhido pela Estrela Solitária desde o berço, né? Teve um vídeo ali também narrado pelo próprio jogador, contando seu amor pelo glorioso, com título, e disse o seguinte nesse vídeo: o sonho virou realidade, eu sou a prova viva de que sonhos podem se tornar realidade. Desde pequeno me tornei herdeiro de uma paixão infinita que passa de geração em geração, uma paixão pelo clube que carrega o esporte, seu DNA, que me apresentou o futebol e me fez lutar e acreditar que era possível. Agora vestir essa camisa é mais que um sonho, é realidade. Agora sou mais que um jogador, sou Alan e jogador do Botafogo, disse aí o atleta no seu anúncio. Então, né? Não é que foi uma fotinha não, foram várias do Alan na sua infância com camisas do Botafogo, vestido de Botafogo. Então mostrando realmente que o Alan, ele é torcedor do Botafogo desde a infância, a família do Alan botafoguense. E eu fico imaginando agora a cabeça dos vascaínos, né?
vendo isso? Como é que deve estar, né? Que o Alan é pro Vasco, não é pro Vasco? Tem Vasco, que o Alan vai jogar no Botafogo. Olha, vamos entrar em temas polêmicos aqui. Informação do Fogão Net é de que o Segovinha e o Carlos Alberto talvez fiquem no Botafogo, né? Estão voltando de empréstimos. O Segovinha e o Carlos Alberto estavam no Molenbeek, clube da Bélgica do John Textor. O Gustavo Sauer tá voltando da Turquia, não foi bem na Turquia. O Sauer não vai ficar no Botafogo. Informação do Fogão Net. Olha, quero dar minha opinião. Sobre o Gustavo Sauer, eu já falei. Ele não foi bem na Turquia, mas é um meia, é aquele jogador que entra nas características, por exemplo, do Romero. O Gustavo Sauer, nesse esquema tático do Arthur Jorge, talvez pudesse ser até um jogador ali útil, né? Mas é um jogador que tem contrato, mas deve ser caro. Então o Botafogo não vai ficar com o Sauer. A gente ainda não sabe qual vai ser o destino do jogador, mas no Botafogo talvez ele não fique. Já o Segovinha e o Carlos Alberto talvez fiquem no Botafogo. Devem ser, pelas informações que eu tive, o Segovinha e o Carlos Alberto não é que vão ficar no Botafogo. Eles vão ser avaliados pelo técnico Arthur Jorge, tá? E se ficarem no Botafogo, serão aqueles jogadores ali principalmente para jogar o Campeonato Brasileiro e talvez a Copa do Brasil. Nesse momento, eles não serão inscritos na Libertadores. Então, vamos debater aqui em cima dos jogadores que talvez fiquem, que é o Segovinha e o Carlos Alberto. Já dei minha opinião. O Segovinha falta intensidade, o Segovinha não tem um porte físico adequado, ideal para o futebol brasileiro. E o Carlos Alberto, apesar de ser um jogador útil, um jogador esforçado, é um jogador que falta um pouco de inteligência, né? Então o Carlos Alberto também não me agrada muito. Aí muita gente vai falar, mas eu prefiro ter o Segovinha e o Carlos Alberto do que ter o Yarley e o Fabiano. A gente pode até entrar nesse debate, né? Porque talvez o Segovinha e o Carlos Alberto, eles possam ser mais úteis do que o Yarley e do que o Fabiano. Mas são jogadores, cara, que não mudam jogos. Se a gente pegar Segovinha, se a gente pegar Carlos Alberto, se a gente pegar o Yarley, o Fabiano, são jogadores que não mudam jogos. Não são jogadores que vão entrar e vão resolver nada pro Botafogo. Então, assim, se a gente pegar o Botafogo completo agora, com essa janela de transferências, cara, talvez a gente vai ter Tiquinho Soares no banco, porque tem o Igor Jesus chegando. A gente talvez possa ter o Jefinho no banco, porque a titularidade vai ficar entre Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos. Fora o meio-campo, que a gente tem o Eduardo, Tietê, Gregory, Danilo Barbosa, todos esses jogadores aqui, com a chegada do Almada, com a chegada do Alan, o Eduardo vai ser banco, o Tietê vai ser banco, o Gregory vai ser banco, o Danilo Barbosa vai ser banco. Para mim, o meio-campo vai ser Alan, o Marlon Freitas e o Almada. Então também ficaria difícil para o Gustavo Sauer. Então o Gustavo Sauer não vai ficar. Então assim, vai ficar com o Segovinha, vai ficar com o Carlos Alberto? Para quê? Já que vai ter várias opções no banco e talvez esses jogadores nem sejam utilizados. A não ser que seja para colocar no Campeonato Brasileiro e a gente foca nas Copas. A gente deixa os melhores jogadores para jogarem as Copas e a gente coloca Segovinha, a gente coloca Carlos Alberto para jogarem ali Campeonato Brasileiro, porque não vão ter espaço. O elenco do Botafogo está ficando um elenco qualificado. Como eu disse, gente, Tiquinho Soares, Jefinho, Eduardo, Tietê, Gregory, Danilo Barbosa, esses jogadores aqui, cara, a partir agora dessa janela, eles vão ficar no banco de reservas. Então realmente não faz muito sentido a permanência desses atletas, a não ser para serem utilizados ali no Campeonato Brasileiro. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o Tietê. Vale a pena renovar com o volante ou não?
Voltando aqui pra gente finalizar, peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. E pra gente finalizar, a gente vai entrar no tema polêmico, né? Tietê. A partir de hoje, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe para no final do ano ele acabar saindo de graça. Então, são os últimos meses do Tietê no Botafogo? Será que esses meses serão os últimos do Tietê? Vale lembrar que o Tietê foi uma das primeiras contratações da era SAF. Na época, se eu não me engano, a gente pagou 5 milhões de reais ao Galo pela chegada do Tietê, em cima da hora, ali fechando a janela, o Tietê acabou sendo contratado. Botafoguense também de infância, já tem uma foto aí do Tietê com a camisa do Botafogo quando ele era criança, assim como Alan, mas isso não entra no nosso debate, né? Porque se isso entrasse no nosso debate, é claro que a gente vai falar, não, renova com o Tietê, é botafoguense, tem que ficar, mas isso não entra no debate, tá? O Tietê é um coringa. No começo do ano tava jogando de lateral, agora tá jogando mais pela ponta esquerda, e a gente já faz um tempinho que a gente não vê o Tietê na sua posição de origem, né? Que é volante, cara. Eu sinto falta de ver o Tietê jogando como volante. O Tietê tá sempre quebrando o galho. Quando ele não quebra o galho na lateral direita, ele quebra o galho na ponta esquerda e tá difícil ver o Tietê jogando na sua posição. Vale lembrar que o jogador, ele não gosta de jogar fora da sua posição. O Tietê já deu várias declarações falando sobre isso, que não gosta muito, que ele quebra o galho. Ele fala que ele quebra o galho, mas ele não gosta muito de atuar em outras posições, a não ser a sua posição de origem como volante. Olha, eu vou dar minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vale a pena renovar o contrato do Tietê ou não? E a minha opinião, ela é polêmica. Eu sei que a maioria, talvez, vai falar, não, tem que renovar com o Tietê pelo menos mais um ano. O Tietê é coringa, faz várias posições, tem que ficar no Botafogo. O Tietê é botafoguense, foi um dos primeiros a chegarem na era SAF. Eu vou dar a minha opinião. Eu não renovaria com o Tietê. É difícil falar isso. Eu tenho o máximo respeito pelo Tietê. Não tenho nada contra o Tietê, eu sou fã do Tietê, até mesmo como pessoa. Se tem um dos jogadores desse elenco do Botafogo que eu mais gosto, é o Tietê como pessoa. Mas, sinceramente, eu não renovaria o contrato do Tietê. Quem vai decidir isso? Eu até busquei informações dentro do Botafogo, eu falei, como é que tá a renovação do Tietê? Fica ou vai sair no final do ano? A resposta que eu tive, cara, é o seguinte, quem vai decidir isso é o técnico Arthur Jorge. Quem decide renovações a partir de agora é o técnico do Botafogo. Se ele achar que vale a pena uma renovação com o Tietê, ele vai pedir. Se ele achar que não vale a pena, o Tietê vai sair do Botafogo, tá? Cara, o Tietê ajuda? Sim, como eu disse, é coringa, faz várias posições, mas na minha opinião, tá na hora da gente qualificar esse elenco. O Tietê máximo respeito por ele, mas eu acho que o Botafogo, a cada ano que passa, o Botafogo tem que elevar o nível do seu elenco. Então, cara, por mais que seja difícil falar isso, eu não renovaria o contrato com o Tietê. Para mim já deu, para mim acho que a gente tem que achar jogadores melhores no mercado, principalmente para a próxima temporada. Então, eu, dando a minha opinião, não renovaria com o Tietê, buscaria jogadores melhores no mercado para a temporada que vem. Comentem aqui, sei que é difícil, se vocês renovariam um contrato com o Tietê ou não. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Amanhã tô de volta às 6 horas da manhã. Amanhã tem live, terça-feira, 8h15 da noite, estaremos aqui ao vivo. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de segunda-feira, boa semana. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.